né? Julião, como é que você começou a perceber que as coisas não estavam indo bem, que você estava passando mal, até o momento de você ligar, falar com o Júlio? Conta pra galera. A galera quer saber o que aconteceu, como é que você foi se sentindo, o que te levou a começar a sentir os sintomas, porque tudo foi uma coisa assim, muito deadline. Eu lembro de você falar assim, que o médico falou pra você, cara, se você demorasse mais um dia pra vir aqui, o seu quadro seria tão agressivo que nós teríamos que tomar medidas mais severas. Sim. Renato, tudo começou no retorno da primeira internação, foi onde eu passei pelo processo com um antibiótico poderosíssimo. E esse antibiótico, ele tem no meu caso, né, não sei se é em todos, isso é uma música que tem que falar, mas no meu caso, nos meus valores de hemograma, ele derrubou demais as minhas plaquetas. Né? E isso foi a porta de entrada para o Covid. Apesar de ter as duas vacinas, que é apenas um atenuante, ainda não temos a vacina pronta, isso vai demorar muito tempo para acontecer ainda. Então, é o que tem para hoje. Ninguém aqui é anti-vacina. Exatamente. Mas ninguém é anti-vacina. Ninguém aqui é anti-vacina. Tanto que você tomou as duas doses. Eu tomei as duas doses e o que aconteceu foi que isso abriu a porta de entrada para o Covid. Eu acredito que eu tive ainda o Covid no hospital, porque na primeira internação eu tive algumas crises de gastroenterocolite muito fortes, mas como é um efeito do antibiótico, também poderia ser. Foi feito exame muita de diarreia, fezes, muita diarreia. E não conseguiu detectar, porque o Covid ele tem uma janela de até 15 dias para poder se manifestar. Caramba! Então eu saí do hospital bem, com um bom apetite, vontade de treinar, treinei algumas vezes. E aí eu comecei no dia, segunda-feira, né? Eu cheguei na sexta em casa, segunda-feira, comecei meus atendimentos logo cedo. Chegou no terceiro atendimento, eu tava Tinha a missão de cuidar do Ramon, lembra? Tinha, você começou cedo, você falou assim, preocupado com a preparação do Ramon? Comecei os atendimentos. Você me ligou domingo, cedo. falou, Renato, tô preocupado com o Ramon, Isso. segunda-feira eu tô lá cedo, vou cuidar dele, fica tranquilo. Isso, aí tava tudo certo, horário agendado pra gente gravar aqui com o Ramon, 3 horas da tarde. Quando foi 11 horas mais ou menos, eu te liguei, eu falei, Renato, eu não tô legal, eu vou atrás de um teste de Covid aqui, porque eu tô com muita febre e minha cabeça, eu tossia. Parecia que o tampo da cabeça ia sair. E os meus olhos ardiam quando eu olhava para a claridade. Garganta levemente inflamada. E uma certa falta de ar. Mas como está tendo também um surto de gripe muito forte. É bom você ter lembrado disso. Existe uma confusão. O influenza tá aí. Hoje ele domina. Hoje tem muito mais casos de influenza do que Covid. É que o Covid... como há um certo pânico nele por tudo que ele fez no começo, então as pessoas se preocupam com o Covid, mas na verdade no final do ano eu estava no Guarujá com o Maurício e os nossos amigos ao redor começou a ser diagnosticado com influenza. O influenza é o que mesmo? É H o que mesmo? H3N2. H3N2. Parece seriado, né? Tipo, temporada 3 seria... parecendo seriado, H3N2, né? Exatamente. Aí o que aconteceu? Estávamos todos lá, aí tinha uma festa na casa do Beto, aí o Beto me ligou e falou assim, Renato, a Bela, que é a filha do Betão, tá muito doente. Aí eu falei pra Tati, é melhor a gente não ir por conta da minha bebê. Eu tenho uma bebê que na época tinha 2 meses, 2 para 3 meses. Eu falei, melhor a gente não ir. E pegou um tempo na UTI também, né? Não, a minha filha, pelo amor de Deus, eu sei o trauma que é eu ter um bebê na UTI. Aí eu falei assim, é melhor a gente não ir. E assim, melhor todos de casa não irem. Porque se um for e acontecer de se contaminar, vai passar para todo mundo. Exatamente. Aí nós não fomos. Aí a Bela piorou, foi fazer exame, influenza. Nossa. Aí a esposa do Beto pegou da menina. Aí as crianças que estavam lá também pegou. E quando você menos percebe isso. Aí nós estávamos com o dentista fit lá, né, Mauricião? O Fabiano estava lá. Tava tudo certo de eu ir lá visitar ele, um amigo, ele pegou. As crianças dele pegaram. Sim, tava todo mundo pegando, então você estava numa situação de pânico. Então, e você era bem essa época, né, Julião? Final bem de nessa ano. época. Bem nessa época, todo mundo pegou, inclusive eu. Eu tive essa gripe forte também. Você também teve, Julião? Eu tive. Quando eu voltei do Rio, que a gente foi naquele evento, provavelmente. O Expo Super Show. Exato. Júlio, Sim. você, naquele dia, com tosse, uma dor de cabeça absurda, vermelhidão nos olhos, me ligou e falou assim, Renato,
eu tô com uma febre altíssima, vou fazer um teste de Covid. E depois você me ligou e falou assim, ó, eles falaram que não adianta realizar teste de Covid, porque eu preciso de 3 dias de prazo para realmente saber se eu estou ou não. Para onde você foi? O que você fez naquele momento? Aí que tá. Aí você começa a cair num problema que é sistêmico, né? E aí você tem um gargalo que não aceita mais pessoas, está completamente... É muito cheio, então você não tem para onde correr. Então voltei para casa, ruim, dormi a tarde inteira. À noite eu consegui comer muito pouco, mas como eu estava muito ruim, eu falei, cara, eu tô aqui na minha casa, Bia tá aqui, eu não posso passar nada para ela. Ainda tô com outra casa alugada, vou lá para apartamento ficar lá. Fui para apartamento para ficar sozinho, tomei minhas doses de pirona com força, né? Tava usando já 2 gramas. O que você tinha comido naquele dia, Júlio? Você se recorda? Antes de ir pra lá? O dia todo, assim. Não, eu comi de manhã, eu fiz um café da manhã muito fraco, tomei uma dose de whey. Foi isso que eu fiz. Comecei a atender. E no final da tarde eu comi um pouquinho de sopa, porque eu não consegui comer comida, que é a minha mãe que mandou lá pro apartamento. Só? Só. E água, ingestão de água você conseguia? Pouquíssima também, não tinha sede, uma diarreia muito forte. Meu Deus. Uma diarreia muito mal cheirosa, muito forte, muito aguada. Passei a noite com febre, acordei com um lençol lavado de suor. E sozinho? Sozinho e com uma dor no braço insuportável. Insuportável a dor no braço. Eu falei, cara, isso daqui... braço operado. Isso aqui infeccionou de novo, não é possível. 6 horas da manhã, ligo pro Dr. José. Aliás, um abraço, Dr. José Carlos, doutora Giseli. São sensacionais, estão curtindo umas férias aí. Dr. Zé Carlos é o doutor que opera todos os bodybuilders do Brasil. Todos os bodybuilders do Brasil passam na mão dele. Espero nunca passar na tua mão, doutor. Exato. Nada contra. Exato. E aí eu liguei para ele falando que estava muito ruim, com febre ainda. Aí chegou o home care, né? Um abraço, Gui, que é o responsável técnico do home care. E ele que mexeu no meu curativo, ele olhou, curativo até que tá bom, mas você tá muito ruim. Eu já tinha avisado com ele, então ele já foi com máscara N95 para lá para casa. Ele falou, não sei o que você tem, cara, mas você precisa fazer um exame urgente, o quanto antes. Isso aonde? Isso em casa. Isso era 8 horas da manhã. Fiquei esperando até dar horário. Quando foi 11h30, eu saí de casa sozinho, peguei 1 litro de suco, coloquei no carro e fui bicando o suco de laranja. Cara, o Júlio foi perto de desmaiar dirigindo até o Moriá. Meu Deus. Fui sozinho pro Moriá, porque não tinha como ir com alguém, porque eu estava numa situação deplorável, podendo passar doença para os outros. Cheguei no Moriá, o motorista veio pegar o carro, falou, não, eu acho que eu tô com suspeita de Covid. Deixa que eu estaciono. O cara falou, não, então coloca ali na frente. Fui lá, mais ou menos uns 100 metros de distância, coloquei o carro. Desci do carro. Hipoglicêmico. Hipoglicêmico já. Fui andando, chegou na metade do caminho, eu não tinha mais força para andar, o pulmão faltando ar, parecia que eu tinha feito uns 30 agachamentos com 180 quilos de cada lado, nas costas. Estamos falando de 100 metros. Andar estava difícil. Aí com muito custo eu entrei dentro do hospital e tinha uma pilastra na frente da recepção. Eu sentei na pilastra e falei, me ajuda, pelo amor de Deus, eu não consigo mais respirar. E faltando ar de um jeito que nunca faltou, cara. Era uma sensação de como se eu estivesse tomando um mata-leão e o ar não vinha. Aí já veio um cara todo aparato de Covid, colocou numa cadeira de rodas, levou para dentro. A doutora de plantão veio com estetoscópio, colocou no meu peito, aí já colocou um negocinho no dedo para ver como é que estava a minha saturação. Aí minha saturação já tinha caído para 90, já estava 90, e o meu batimento já estava em 150. E eu andei 100 metros, então assim, um batimento muito, muito, muito acima da média. Aí já furaram meu dedo, perceberam que eu estava hipoglicêmico. Foi o tempo do Dr. José Carlos descer. Quando ele desceu, eu já não estava... Graças a Deus o Dr. José Carlos estava lá? Sim, ele estava lá me esperando. Puta que pariu. Ele estava lá me esperando. O Dr. José Carlos é muito fera, tá louco. E depois ele falou pra mim assim, cara, o Júlio é um tigre. Ele veio dirigindo até aqui. E depois ele deixou pra cair na frente do hospital. Eu quero matar o Júlio depois que ele sair dessa. Porque, foi foda. Tiger. Aí ele pegou, meteu uma glicose em mim
eu não sei que se ele me deu uma cortisona, alguma coisa pra eu voltar a respirar. Porque eu não tava conseguindo respirar, velho. Não tava. Foi um E corticoide. como eu tava com acesso, Isso, Júlio, você saiu de casa respirando. saí Ou de... seja, a gente tá falando de horas. Isso, ó. De hora em hora. Pra você vocês ia se agravando. entenderem, aqui tem um acesso, ó. Ó, Dá pra ver, Mauricião? Dá pra ver. dá pra ver bem? Dá pra ver já. Isso daqui é onde tá ligado tudo que eu tô tomando aqui de antibiótico ou qualquer substância que eu tenho que tomar. Isso daqui já estava ligado que eu saí da outra internação já com isso. Então, quando eu cheguei no hospital, eu já estava com esse acesso, vieram aqui com uma injeção, que provavelmente era cortisona. Me deram essa cortisona, enquanto isso fizeram outro acesso com soro glicosado. E ali eu... Nossa, parecia que eu tinha voltado, sabe? Eu peguei... Aí eles falaram, não, você vai ser transferido de ambulância. Só que o Moriá não tem convênio, né, com o meu convênio. Você estava no Moriá. Eu estava no E Moriá. você ia pra outro hospital. Eu tinha que ir para o 9 de julho. Eles queriam me transferir de ambulância, de UTI móvel. Queriam não, é o certo. Aí eu falei, O não. Dr. Zé Carlos estava Isso, prezando exato. pela sua condição atual. Exato, eu falei, não, eu tô em estado bom agora, dá pra mim ir de carro, de boa. Meu, eu vou. olha, Júlio. Eu vou. Isso é Júlio Balestrin. E a gente conhece a figura? A gente sabe, né? Eu velho? vou, você sabe, eu meto o louco e vou. Não, o Júlio mete o louco mesmo. E aquilo que eu sempre falo sobre convênio, né? Você tem que, cara, escolher muito, porque o convênio para receber é uma maravilha, agora para fazer o serviço, e a gente não conseguiu. Aí que o Zé pegou, botou o Júlio no carro do residente nosso e Exato. a gente foi em desabalada a carreira para Abraço, chegar em Gui. tempo. Obrigado. O moleque foi bom. O moleque né? foi firmeza Mas demais, você velho. vê, é o que a gente está disposto a fazer, né? Você vê, que outra pessoa ia pegar um paciente que está com Covid, Não fase pega. aguda, e ia enfiar no próprio carro para levar para o hospital? Né? Às vezes nem nenhuma O pessoa cara, da tua ele tem que família ser fazer. muito valente. É valente a palavra. Ele tem que ser muito valente, cara. Não, Por isso que eu falo, respeita nosso trabalho, cara. Ó, Dr. Zé Carlos aguardando você. Ou seja, novamente neutralizando todo e qualquer compromisso à disposição do paciente. O Gui, o assistente. O Gui entrou com um cara dentro do carro com situação de Covid em grau Confirmado, agudo de infecção. confirmado. Não, em grau agudo de infecção, ou seja, você ali num grau agudo de infecção para poder te levar, porque você não teve assistência médica liberada e não tinha tempo hábil para a Bia sair de São Caetano dava. para ir para São Paulo. Não dava, Renato. Não tinha Uma como, salva de cara. palma para você, Gui. Puta merda. velho. Boa, mandou bem, residente. Mas vai ter que fazer prova do mesmo jeito, viu, seu merda? E aí, Juliano? Isso daqui é Aí, residência. aí cheguei no 9 de julho, dei entrada pelo pronto-socorro, já fui direto para uma sala de espera. Não deu uma hora, o Muzi já chegou. O Muzi já chegou e ficou aguardando ali comigo. O Muzi que assinou meus papéis. Você deu a entrada, né, Julião? Sim, dei entrada. Qual lá. foi o momento que eu te liguei? Você me. Foi você aguardando a ambulância, não foi? Foi ali que eu falei pra você, porque. Júlio era desesperado na sua voz. É. O Júlio falava 3 palavras, respirava. Falava mais 3 palavras, respirava. Muito baixo e muito ofegante. E ali era o momento que ele já estava se sentindo bem. Não foi, Julião? Exatamente. Exato. Você já estava eu, já sentindo tava bem? eu já tava muito melhor do que quando eu Achei cheguei. muito melhor. Imagina Cara, como você que chegou, cena. Júlio. Já tava muito melhor quando eu cheguei. A sensação de morte que o negócio te traz, junto ao pânico de assistir televisão, de ver nos noticiários, você começa a achar que realmente você vai entrar dentro de uma estatística. Nossa. Você acha que você vai virar estatística, é essa a situação. Sabe quando eu comecei a ficar com medo? Quando o Zé Carlos me ligou e ele tava preocupado. Eu opero com o Zé Carlos desde 2000. Aliás, 2001. Eu tava no 3º ano de faculdade. A Você Unifesp- conhece alguém que entenda mais de ombro e cotovelo que esse cara? Não O Zé tem. Carlos é impressionante, cara. Não tem. E ele pega e ele trata muita complicação. Então é sujeito que já operou 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Ele vai e coloca o negócio no lugar. E ele é honesto com o paciente. Ele explica, olha, dá pra fazer isso. A gente chega aqui. Então se o Zé Carlos fala que não dá pra fazer é porque não dá mesmo. Não tem como. Né? Quando o Júlio chegou para ele, eu apresentei o caso, falei, José, só que a gente precisa fazer ele rodar o braço externo para fazer duplo bíceps. E ele tem que pôr a mão na boca e na cabeça. Vamos, ele falou, dá. Então vamos. Confio. Se ele falar, eu entro na cirurgia que ele entrar, eu entro, cara. Eu sei que vai funcionar. Há muitos anos, hein, também. Então, desde 2001, né? Porque ele foi a pessoa que me inspirou a fazer ortopedia. O que aconteceu? A Unifesp entrou em greve 3 meses, né? E eu tocava ambulatório de obesidade infantil na escola, porque era onde eu fazia meu PIBIC, que eu fazia minha pesquisa, minha parte de pesquisa clínica, né? E ia publicar meu trabalho.
E aí o Zé Carlos olhou pra mim, a gente treinava jiu-jitsu junto, e ele falou assim: o que você tá fazendo aqui que você não foi pra Marília? Eu falei: eu tenho meu pibique aqui, eu não posso ir, né? Eu tenho um ambulatório que uma vez por semana eu tenho que tocar. Então você vai comigo operar. E aí ele me levava pra eu ajudar ele lá no Vila Maria. Alô, galera da Vila Maria, um abraço pra vocês. Trabalhei muito tempo no Vermelhinho. Se vocês já foram lá entre 2000 e 2007, com certeza vocês me encontraram. Ou Música Cabeludo. É verdade, encontraram Música Música Cabeludo. Entre 2001 e 2007. E aí, eu nunca vi, nesse tempo todo, o Zé Carlos preocupado. Sempre equilibrado. Esse dia ele estava preocupado. Caramba. Eu via no rosto dele. E ele falava: Júlio. Eu estava praticamente delirando. Sério? Eu tava delirando. Eu posso colocar o áudio aqui que o Júlio me mandou? Logo depois que a gente desligou essa ligação, Renato? Quando ele já estava bem? Não. Quando a gente desligou a ligação. Não, sim, pra você. Quando ele já estava bem, pra galera isso. entender que foi muito pior. Manda bala, Maurício. Vou colocar aqui, ó, pra galera ouvir, ó. Obrigado, Maurício. Obrigado, tá foda. Espero conseguir sair dessa. Estou com medo. Eu já tô indo para outro hospital. Já vou começar a fazer os procedimentos para fazer a nova cirurgia. Esse já tava bom. Esse já tinha tomado a cortisona. Foi logo depois que a gente desligou, eu mandei mensagem pra ele. Falei: Juleira, estamos com você. Aí ele me mandou esse áudio. Júlio, você, naquele momento, passou pela tua cabeça que você ia pro hospital e não voltaria mais? Não, mas era só nisso que eu pensava. O Renato foi agravando, porque eu entrei em cirurgia e quando eu acordei na UTI. Então, eu acordei, eu não conseguia respirar deitado, que é exatamente o que o Muzi falou. Eu não conseguia respirar deitado. E eu sentei, e eu puxava o ar e o ar não vinha. E a minha saturação estava 88. Aí eu comecei a ver 88, 87, 86, 85, 84, 83. A minha saturação começou a descer. Eu peguei no braço... Isso pós-cirúrgico já no outro hospital? Isso pós-cirúrgico. Eu peguei no braço do enfermeiro e falei: não deixa eu morrer, pelo amor de Deus, eu vou morrer. Eu tô morrendo. Me ajuda. Jura, Júlio? Juro, e eu assim, com aquilo na cabeça: cara, eu tenho 2 doses de vacina, eu treino, eu faço dieta, não é possível que isso está acontecendo comigo. Não pode ser, não caía, não conectava, não fazia sentido. Então eu estava numa situação ali de choque total. E aí eu só lembrava, cada dia que eu vi o Jornal Nacional: não sei quantas mil pessoas morreram de Covid. Mas eu estava com a vacina. E por que aquilo acontecia comigo? Então aquilo eu não compreendia. O que aconteceu? Eles perceberam que eu estava completamente fora de mim, vieram e me deram diazepam. E aí começou a acontecer os problemas que eu controlava antes com CBD, porque eu não estava usando mais. Eu tenho problema de sono, não consigo dormir bem, e ansiedade. Então, assim, eu não consigo ficar em lugar fechado. Você sabe disso. O Júlio tem claustrofobia. Eu tenho claustrofobia. Então, eles vieram com a máscara e eu não deixava pôr a máscara. Eu não conseguia ficar com a máscara. Ainda tinha esse agravante. E a saturação caindo. Mais 5 miligramas de diazepam. E nada de você apagar. Aí eu, apaguei. Aí, quando eu acordei, eu já acordei com aquele respiradorzinho fininho, que vai no nariz. E aí, bem devagar, eles foram aumentando a oxigenação ali. E eu comecei a ver a minha saturação subir. Então, ali que eu comecei a ver que eu poderia ter uma chance. Mas aí veio a psiquiatra, doutora Paula Ferrer, um abraço também. Uma junta médica se formou para poder me atender e me ajudar. E aí eu comecei a pensar em tudo que eu estava passando e o que era válido, o que não era, e que eu tinha que cuidar da minha mãe, que eu tinha que cuidar da minha família, da minha mulher, e que eu não sabia se eu ia voltar, eu tinha que trabalhar, eu tinha que ver vocês. Um mundo passa assim na sua cabeça. Um mundo passa assim na sua cabeça nesse momento. E só quem esteve no estado de UTI, ficando cada vez mais grave, sabe o que eu estou falando.
Você vê a sua saúde cair. Então, o que eu tenho certeza? Que se eu tivesse esperado as 72 horas de janela, encarando os colaterais em casa, muito... Que foi a recomendação? Que foi a recomendação. Eu não estaria aqui. Graças a Deus eu tenho condição, agradeço demais a Max Titânio também, porque eu tenho um convênio médico da empresa e tudo isso foi muito útil nesse momento. Mas você tinha uma coisa, Júlio, que ninguém tem. Você tem um amigo médico. Sim, aí eu fico imaginando sim. as pessoas que dependem do Sistema Único de Saúde. Exato. Eu penso nisso, cara. E eu penso Tá, nisso. você teve psiquiatra, você teve médico, você nutricionista, teve você teve fisioterapeuta, e você tá bem. Como fazer isso no Sistema Único de Saúde? E foi por um triz.